E aí, pessoal? Sejam muito bem-vindos a mais um Direito Cast. Hoje, a gente vai mergulhar num tema super importante, um daqueles que mexe com o dia a dia de todo mundo. Dano moral coletivo no direito do consumidor. A gente vai descobrir junto como a justiça pode agir contra aquelas práticas que, sabe, afetam uma coletividade inteira. E ó, antes da gente começar, já sabe, né? Deixa o like e compartilha esse conteúdo nas suas redes sociais. Ajuda demais o nosso trabalho a crescer. Então, para começar com tudo, vamos direto ao ponto com uma pergunta que, olha, com certeza já passou pela cabeça de muita gente. Ficar horas esperando naquela fila de banco, aquela demora que parece infinita, isso dá direito a dano moral? É uma dúvida clássica, né? Mas a resposta, acredite, tem mais camadas do que parece. Bora desvendar esse mistério juntos. Bom, para a gente conseguir responder essa pergunta, o primeiro passo é entender como funciona o dano moral quando ele é individual. Imagina a cena. Uma pessoa, sozinha, entra na justiça pedindo uma reparação. O que é que os juízes lá no Superior Tribunal de Justiça, o STJ, olham para decidir se ela tem direito a uma indenização ou não? E aqui a coisa fica bem interessante, porque o STJ é muito claro. Não é só porque a pessoa ficou esperando mais do que a lei da cidade manda que ela vai ganhar uma indenização. Não é automático. O tribunal exige uma prova de que aconteceu algo a mais. Eles usam o termo intercorrência. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que precisa ter acontecido uma situação de humilhação, sabe, um constrangimento, algo que realmente tenha ferido a honra daquela pessoa. O foco nesse caso, seguindo o Código Civil, é bem específico: reparar o dano que aquela vítima individualmente sofreu. Ok, então a gente já viu que provar o dano individual é uma baita batalha, né? Mas aí fica a pergunta: como é que a gente combate uma prática que não afeta uma pessoa, mas milhares todos os dias? É exatamente aqui que o nosso Papa tem uma grande virada de chave. Vamos sair do foco no indivíduo e olhar para a foto maior, para a sociedade. Chegou a hora de entender a perspectiva do dano moral coletivo. E olha, a diferença aqui é gigantesca. É fundamental entender isso. Pensa assim. No dano individual, a gente está olhando com uma lupa para o sofrimento de uma pessoa. Já no dano coletivo, a gente troca essa lente para uma panorâmica. A gente está olhando para uma ofensa contra os valores de todo mundo, da sociedade inteira. E a consequência disso é enorme. Não precisa mais provar que cada um sofreu. A prática errada por si só já é o dano. E tem mais. O dinheiro da indenização, ele não vai para o bolso de uma pessoa. Ele vai para um fundo para beneficiar todo mundo. Tá, mas o que exatamente é esse tal de dano moral coletivo? Como é que a gente define isso? Vamos ver o que o próprio STJ diz, quais são os critérios que eles usam para dizer, opa, aqui tem dano moral coletivo. Presta atenção nessa definição do STJ, porque ela é muito forte. O dano moral coletivo acontece quando tem uma afronta a valores essenciais da sociedade, sendo conduta grave e intolerável. Ou seja, não é um probleminha qualquer, um mero aborrecimento. É algo que a sociedade simplesmente não pode e não deve tolerar. E aí vem o ponto-chave. A definição fala em desperdício de tempo útil. Isso é genial. O tribunal está dizendo que o nosso tempo é precioso e que obrigar todo mundo a perder tempo é sim uma violação gravíssima. Olha, se esse conteúdo está te ajudando, aproveita para compartilhar com seus amigos ou nas suas redes sociais. Isso ajuda muito a fortalecer e desenvolver ainda mais o nosso canal. Então, para a gente amarrar essa ideia, o dano moral coletivo é uma ferida que vai muito além de uma pessoa só. Ele atinge o que a gente pode chamar de tecido social. É aquela sensação geral de impotência, sabe? A desconfiança, o sentimento de que as regras do jogo não valem para todo mundo. É essa ferida nos valores da sociedade que o dano moral coletivo quer curar. E é por isso que não importa se a pessoa A ou B sentiu dor. O dano já aconteceu para todo mundo. Beleza, já entendemos o que é. Mas e a indenização? Para que ela serve? Se o dinheiro não vai para as pessoas que ficaram na fila, por exemplo, qual é a lógica por trás disso? E a resposta é que a função dessa grana vai muito, mas muito além de só pagar pelo erro. Essa indenização coletiva tem, na verdade, uma função tripla. É uma estratégia bem pensada. Primeiro, punir. É uma sanção para a empresa que fez coisa errada. Simples assim. Segundo, que talvez seja o mais importante de tudo, educar. É para inibir, para desestimular que aquela empresa e as outras também pensem em repetir o erro. O recado é claro, não vale a pena, o prejuízo vai ser grande. E terceiro, reparar a sociedade, mesmo que seja de um jeito indireto, como a gente vai ver. Ok, reparar de forma indireta. Como assim? Como isso funciona na prática? Se o dinheiro não vai para quem ficou na fila, para onde ele vai? Bora seguir o caminho desse dinheiro. A lei não deixa dúvida.
O artigo 13 da Lei da Ação Civil Pública diz que o dinheiro pago pela empresa vai para um lugar chamado Fundo de Direitos Difusos. Esse fundo tem um conselho que gerencia a grana, e ela é usada em projetos que beneficiam todo mundo. Tipo o quê? Campanhas de educação para o consumidor, projetos de meio ambiente, um monte de coisa. Então, no fim das contas, o valor volta para a sociedade, só que de outra forma, beneficiando a coletividade. E é muito importante a gente ter em mente que nada disso que a gente está conversando é invenção da cabeça de juiz, não. Isso tem base forte na lei. Está lá no Código de Defesa do Consumidor, no artigo 6º, inciso 6. Ele fala que é um direito básico do consumidor ter a reparação de danos. Não importa se são individuais, coletivos ou difusos. É essa a base de tudo, o que sustenta toda essa discussão. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão, agora que a gente entende o poder dessa ferramenta, que é o dano moral coletivo. Pensa aí, que outras práticas do dia a dia, aquelas que irritam todo mundo, poderiam ser combatidas com ela? Serviço ruim de telefonia? Transporte público que não funciona? Publicidade que engana todo mundo? As possibilidades são enormes, né? Pessoal, muito obrigado por acompanharem a gente até aqui. Eu espero de verdade que essa nossa conversa sobre dano moral coletivo tenha ajudado a clarear as ideias. Não esquece que o Direito Cast também está lá no Spotify, com mais áudios e vídeos. E reforçando, deixar o like é muito importante para nós. É o que faz nosso conteúdo chegar para mais gente. Para quem curte vídeo, é só acessar Direito Cast no YouTube ou no TikTok. A gente se vê na próxima. Até lá!